Essa noite, dando sequência à série que a gente está falando sobre a sociedade do cansaço. Nós estamos vivendo tempos de cansaço, meus irmãos, porque a sociedade exige, muitas vezes, de nós a fazer mais, a buscar mais, a ter mais. O mundo do consumismo nos força a fazer cada dia mais, a ter cada dia mais. Então, hoje nós vamos falar sobre esse título, ou esse tema, o segredo da felicidade na sociedade do desempenho. Qual é o segredo da felicidade agora numa sociedade que te exige um desempenho grande, um desempenho que vai além das nossas próprias expectativas? Aquele desempenho que diz você pode, você deve, você consegue, se esforça, que você consegue mais. Então, como viver assim, nessa sociedade e encontrar o segredo da felicidade, na sociedade que nos força a se desempenhar cada dia mais? E eu quero ler com vocês o trecho que está na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao 13. Eu acho que eu vou pedir para alguém desligar o ventilador lá, senão vai ficar fazendo um vento aqui. Não, deixa assim mesmo. É bom passar um pouquinho de calor para esquentar. Ou só diminui para mim, irmã, só deixa bem baixinho. Isso, obrigado. Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao 13. Você que tem a Bíblia, acompanha aí. Você que não tiver, pode acompanhar conosco aqui através do projetor aqui. Que está ali, para vocês, para mim aqui, para vocês ali. Deixa eu ver, tá. Amém, meus irmãos, vamos ler junto? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância quanto de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por este momento maravilhoso que vamos agora meditar, Senhor Deus, e sabemos que a tua voz aqui, Senhor Deus, vai ser audível a nós, Senhor Deus. A partir do momento que estamos meditando na tua palavra, lemos a tua palavra, é o Senhor literalmente falando conosco, Pai. E essa é a nossa intenção, Senhor Deus, é de se colocar à disposição do Senhor para ouvir a tua voz, aprender mais de ti, Pai. E o nosso pedido é que o teu Espírito Santo nos conduza neste momento, Pai. Que o nosso coração seja quebrantado, que o nosso orgulho seja quebrado. E, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui com aplicações boas para a nossa vida, para o nosso cotidiano, Senhor Deus, porque de nada vale, a tua palavra diz, nós ser apenas ouvintes e não praticantes da tua palavra. Então, Senhor Deus, que saiamos daqui hoje, Senhor Deus, com esse anseio de colocar em prática aquilo que nós vamos aprender aqui nessa noite, Pai. Assim nós te louvamos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Eu começo com uma pergunta, meus irmãos, qual é o segredo da felicidade? Você já parou para pensar o que te dá felicidade? O que te dá alegria? Qual será o segredo da felicidade? Será que é saúde? Será que é ter mais dinheiro? Será que é o sucesso profissional? Uma família estruturada? Será que esse é o segredo da felicidade? A verdade é que todos nós buscamos esse lugar de satisfação e contentamento. Todos nós buscamos essa felicidade. Todos nós estamos buscando isso. Mas essa busca pela felicidade muitas vezes se assemelha, meus irmãos, a uma criança quando vê um arco-íris. E que lá atrás, havia um ditado que dizia que o final do arco-íris tinha um pó de ouro. E quantos, meus irmãos do passado, que não tentaram achar o final do arco-íris e cavaram muitos buracos. Quem sabe mexeram muita terra para a gente queria plantar, né? Acho que o pó de ouro está lá no meu terreno, vai lá. Os caras lavravam o carpio, arrancavam as árvores e tudo. Não achavam o ouro, mas o cara ficava com o terreno limpo, pelo menos, né? Podia plantar, preparava, arava a terra. Mas não só no passado, mas nós hoje, meus irmãos, quem sabe como crianças, passamos esse tempo de olhar e buscar o sucesso ou buscar a felicidade como uma criança que olha para o arco-íris e tenta encontrar esse pote de ouro lá no final. E nós passamos essa fase então buscando, olhando o brilho, as cores vibrantes do arco-íris e chamando a nossa atenção
E assim como uma criança, nós vamos buscar, avançamos em busca dessa felicidade, dessa riqueza, desse pote de ouro, desse algo que vai talvez trazer uma satisfação para nós. Só que, no entanto, assim como o arco-íris, a gente sabe que é um mito e não uma verdade, né, meus irmãos? Porque até hoje ninguém provou e ninguém achou. E quando mais nós se aproximarmos do arco-íris, mais longe ele vai ficando. Você já viu que ele, agora ele está para lá. Aí de repente tu muda e fala, não, mas agora está para cá. Imagina quem correu, se a gente corresse atrás. Assim também, no entanto, meus irmãos, a nossa vida é parecida com isso. As promessas de felicidade são ilusórias e nos afastam muitas vezes de Deus e do propósito de Deus. Porque nós buscamos promessas como essa do fim do arco-íris com um pote de tesouro. Vamos indo, vamos indo, e vamos indo, e o arco-íris vai mudando de lugar. E nós nunca chegamos no final dele. E passa, quer ver? Porque o arco-íris aparece geralmente em dia de sol com chuva. De repente aparece uma nuvem na frente do sol. Sumiu o teu arco-íris. E assim é também, meus irmãos, a expectativa do ser humano hoje, na sociedade do desempenho, na sociedade que vivemos, de querer buscar algo a mais para completar a nossa felicidade. Nós queremos, porque a sociedade de hoje nos impõe isso, fala, não, você não está completamente feliz ainda porque tu não tem o emprego dos sonhos. Se você pegasse aquele emprego, aí sim você ia ser completamente feliz. Aí está o segredo da felicidade. Aí a pessoa consegue o emprego e ela fala, engraçado, que eu consegui esse, mas não é tudo que eu queria, não. Eu descobri que esse cargo que eu quero não é o suficiente. Eu tenho que subir um cargo a mais. Quem sabe ali eu vou encontrar o segredo da felicidade. Então muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim seguindo algo. Estamos buscando algo. E isso nos traz então sobre nós um cansaço e uma frustração. Porque vamos buscando algo a mais para nos gerar felicidade. E esse algo a mais acaba nos tornando cansados. De buscar e buscar e buscar e se aprofundar e ir mais além. Tentar achar satisfação em algo que nós não conseguimos alcançar. Até que percebemos que a verdadeira alegria não está então em uma meta, mas em algo ou alguém que já está conosco. Nessa sociedade do desempenho, conforme descreve aqui o escritor Han, ele é um escritor sul-coreano, salvo engano, que ele escreve o livro sobre a sociedade do cansaço. Nós estamos todos nós correndo atrás da felicidade. Ele fala isso, ele fala que todos nós estamos buscando e correndo atrás de alcançar essa felicidade, como a felicidade estivesse correndo à nossa frente. Mas parece que quanto mais nós se esforçamos, mais distante nós ficamos dessa felicidade. Quanto mais força nós fizemos para se tornar felizes, completamente felizes nas coisas deste mundo, mais frustrado nós ficamos. É como tentar encher um balde de água furado, você coloca água, né? Você já tentou encher um balde de água furado? Quem sabe você até enche, porque o furo é pequeno, mas tu vira as costas quando tu volta e fala, e a água que estava aqui? Sumiu. E literalmente é uma felicidade passageira. Assim então, estamos nós então, meus irmãos, nessa sociedade do desempenho, incansavelmente buscando satisfação em coisas que jamais conseguem preencher o nosso coração, conseguem preencher esse espaço. Agora, será que você já se sentiu assim também? Buscando ou tentando encontrar essa felicidade que não vem de forma alguma? Que muitas vezes é frustrado, tu faz algo a mais, tu busca algo a mais, tu começa a fazer algo diferente, e fala agora sim, agora vai dar certo, e as coisas se frustram. Quantas vezes será que foi só com você? Será que foi só comigo? Acho que todos nós, meus irmãos, em algum momento da vida já se frustramos em buscar algo e falar agora sim encontrei satisfação. E no outro dia o arco-íris sumir. Tu fala, ai, agora, onde que eu vou encontrar essa felicidade? Então, no contexto dessa sociedade do desempenho, acreditamos na verdade de que se nós se esforçar um pouco mais, conquistaremos enfim a realização pessoal. No entanto, essa busca constante pelo mais gera um efeito contrário em nós, gera cansaço. Ao invés de ficarmos um pouco mais satisfeitos, parece que o vazio dentro de nós só aumenta a angústia, e essa angústia é profunda. Agora, por que somos tão insaciáveis? Por que será que somos tão assim insaciáveis?
Porque mesmo, meus irmãos, que nós tenhamos um carro novo, com muitas coisas diferentes, talvez você não está contente com o teu carro, mas você fala assim, não, eu queria aquele top agora, que saiu, se eu chegar perto dele, ele abre a porta, nem sei se existe isso, tá, mais ou menos. Aquele que dirige sozinho, que eu só embarco no caroneiro e falo assim, ó, quero ir para a casa da minha mãe, ele vai, e eu não preciso dirigir nem nada. Será que você encontraria a felicidade nisso? Será que ali é o segredo da felicidade? Por mais que nós tenhamos um carro com tecnologia, tudo à mão, que promete coisas memoráveis, um conforto maravilhoso, ainda assim nós vamos nos sentir vazios. O mesmo escritor chamado Han ali, esse escritor coreano, que fala desse livro A Sociedade do Cansaço, ele diz que o excesso de estímulos e a pressão por desempenho nos deixa exaustos, que nós somos pressionados e assim nós vamos ficando cada vez mais cansados. E a promessa é que se trabalharmos mais, ganharmos mais, consumir mais, finalmente seremos felizes. Não é isso? Nós achamos, não, agora se eu tiver mais isso aqui, fechou. Aí eu vou estar feliz. Aí tu olha, tu fala, tu tem, aí tu fala, não, mas parece que é legal, mas eu vou querer mais. Eu vou querer trocar algo, vou querer pegar algo novo, porque isso aqui já não me satisfaz mais. Então a promessa é que se nós trabalharmos mais, nós finalmente seremos felizes, vamos encontrar, alcançar esse segredo da felicidade. Contudo, a realidade é bem diferente. E isso, meus irmãos, nós podemos ver, por exemplo, nas redes sociais. A rede social nos dá uma ilusão de vida perfeita. Nós olhamos para fotos publicadas e falamos, que vida perfeita, olha só. Está lá, acho que é a Argentina que tem neve, Chile, para lá. Olha lá, que legal, está lá na neve, está lá escorregando no gelo. Ainda bem que eu não estou lá, porque é capaz de escorregar e cair lá ainda. Mas vamos olhar e falar assim, não, eu quero estar num lugar desse aí um dia. Isso aqui ali, se eu estiver ali, pisar no gelo, ali é o segredo da felicidade. Ali eu vou estar satisfeito completamente, você não vai estar. Vai pisar ali naquele gelo, tu vai querer ir no outro gelo, tu vai querer ir em outro gelo. E aí o gelo vai te enjoar, tu vai falar, não, ele é muito gelado. Agora eu quero um lugar mais quente da terra. Agora eu quero um lugar mais ou menos, agora eu quero... Nunca vai estar contente. Mas se nós olharmos para as redes sociais, nós vamos começar a olhar para os outros e pensar que é uma vida perfeita. Nós não vamos ver o processo que levou essas pessoas até lá, porque só vê as fotos. Então nós não vemos as falhas, nada. Então muitas vezes isso já começa a nos frustrar. E será, meus irmãos, que nós não estamos trocando a paz interior por comparações vazias? A paz interior, melhor assim dizendo. Aquela paz que excede todo entendimento por comparações vazias. Se você já se sentiu cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, quem sabe drenado, as tuas emoções drenadas, incapaz de encontrar sentido nas coisas, saiba que você não está sozinho. Que a sociedade do cansaço hoje, meus irmãos, está atingindo todos, inclusive os cristãos. Tem muito cristão que está em estado de depressão. Tem muito cristão que está em estado de burnout, está a ponto de explodir. É aquela bomba relógio, que a qualquer momento vai explodir. Porque está buscando e está deixando se levar, meus irmãos, estamos deixando se levar por essa sociedade que nos convida e que nos exige que nós tenhamos mais para encontrar a felicidade. O segredo da felicidade está em você ter mais, em você ser mais. Essa busca frenética, então, por satisfação, muitas vezes é comparada ao correr numa esteira. Ou seja, nós gastamos energia, mas não saímos do lugar. Você corre, e não saiu do lugar. Está no mesmo lugar. Você gastou tua energia com o que, quem sabe, não devia gastar. Você está no mesmo lugar e não encontrou a felicidade. É uma busca frenética, então, por satisfação. Buscamos saciar nossa sede espiritual com trabalho, com dinheiro, com relacionamento. Nada mais, então, parece ser suficiente. Não, eu acho que o problema é meu casamento. Se eu me separar agora, casar de novo, acho que vai... Não, mas eu acho que o problema é meu trabalho. Esse trabalho está me dando pouco dinheiro, pouco lucro, eu vou mudar meu trabalho. Se eu mudar de profissão, aí eu vou encontrar felicidade. Você não vai encontrar felicidade. Você vai se desgastar mais um pouco. E aí então a alma que estava sedenta, espiritualmente falando, agora muitas vezes a gente acha que vai ser preenchida
por mais uma conquista, por um novo relacionamento, por dinheiro, por trabalho a mais, vou trabalhar dobrado, quem sabe agora, quem sabe eu trabalhando dobrado, vindo dinheiro, um novo relacionamento, eu encontro o segredo da felicidade. E não vai encontrar. Essa é a má notícia. Agora a Bíblia nos traz a ideia de que o coração do homem é como um poço sem fundo. Já imaginou um poço sem fundo, meus irmãos? Ele nunca enche. E esse é o coração do homem. Por causa da influência do pecado, nós somos assim. Então é algo que vai colocando-se água, colocando-se água, nunca enche, nunca está preenchido. E Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, escreveu no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, verso 14, ele escreveu assim: vi todas as obras que se fazem embaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Olha o que Salomão disse. Isso então, meus irmãos, ecoa a nossa sociedade de hoje, a promessa de um prazer imediato, que nunca cumpre o que promete. Nós buscamos, nós queremos mais, mas não cumpre, não traz satisfação. E muitas vezes, eu estou falando aqui para não cristão, mas para crente também, muitas vezes nós cristãos, meus irmãos, por causa dessa sociedade, estamos substituindo aquilo que Deus pediu para nós, para ser nosso alimento espiritual, por algo a mais. Um trabalho novo, um carro novo, uma casa maior. Não, mas isso aqui não estou satisfeito. Eu quero a casa assim, não, mas essa cor eu não gostei, o ano que vem eu vou mudar. Pintei agora essa casa, mas se ficasse na cor tal, eu acho que eu ia ser mais feliz. Eu acho que eu vou mudar essa parede de lugar. Eu acho que eu não... E assim a gente vai substituindo coisas que vão ficar aqui, meus irmãos, literalmente. Tu nem sabe do dia de amanhã, eu não sei também, vai ficar por aqui. E nós estamos preocupados porque a sociedade exige isso. Porque o fulano lá, o meu primo, ele fez uma casa de tanto por tanto. Deixa eu chutar aqui, 600 metros quadrados. Nem sei se isso é tão grande, mas acho que é. Uma casa gigante. Tá, mas ele tem quantos filhos? Não, ele nem pretende ter filho. Tem 5 quartos. Tem uma suíte, tem uma piscina, tem não sei o quê, mas é o casal novo agora. Estão primeiro se dedicando à profissão. Vão ter filho? Não querem ter filho. Para que ter uma casa grande dessa? Para criar mosquito? Para que, meus irmãos? Por causa do consumismo, porque o primo tinha uma casa assim, o parente tem uma casa maior, e o outro quer fazer uma casa maior ainda, e o outro quer fazer uma com 2 piscinas, piscina olímpica para nadar. O cachorro nadar, se tiver um cachorro. É isso que a sociedade impõe, meus irmãos. E tem imposto cada vez mais. Então, se a satisfação não está no desempenho, no sucesso, ou nas posses, onde podemos encontrá-la então? Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele nos apresenta logo aqui algo revolucionário. O contentamento que não depende da circunstância. E a pergunta é possível que a nossa verdadeira satisfação esteja em algo que não podemos comprar? Ou alcançar, ou conquistar? Será que é possível? Se alguém chegasse para você e falasse hoje, assim, olha, você vai alcançar a felicidade. O segredo da felicidade está... Tu já ia pensar, já sei. Eu acho que está em eu trocar aquele carro. Aquilo lá está me incomodando, furou o pneu semana passada, semana retrasada não quis pegar. Eu acho que é esse o segredo. Nós já teríamos, quem sabe, uma resposta pronta, sabe por quê? Por causa da nossa necessidade. Não, eu acho que se eu tivesse isso, eu acho que sim. E se a pessoa falasse para você, não, você não precisa de nada que você possa comprar. Você não precisa de nada que você possa alcançar ou conquistar com as suas forças. Será que Deus nos oferece água, essa água realmente que sacia a nossa sede? Então hoje nós vamos explorar aqui a mensagem transformadora de Paulo, que Paulo apresenta aqui na carta aos Filipenses. Ele fala de um segredo aqui que poucos conhecem. A alegria do contentamento em qualquer situação. E esse segredo, meus irmãos, vai contra a lógica do mundo. Porque a lógica do mundo diz que não, que o segredo da felicidade está em você ter, em você adquirir, em você poder, em você ser conhecido, em você poder mais. Então esse segredo que Paulo vai falar agora aqui vai contra a lógica do mundo. Vai contra a lógica do mundo porque oferece algo que o mundo não pode dar. E eu faço mais uma pergunta aqui antes de nós mergulhar nesse texto.
de Paulo, essa carta de Paulo aos Filipenses, onde você tem buscado a tua satisfação? Aonde nós temos buscado nos satisfazer? No que você tem buscado? É uma reflexão, não precisa você falar, mas com certeza você já está pensando. Ou em quantas coisas você tem buscado ser satisfeito? Não, eu acho que a minha satisfação está nisso. Pense e repense sobre o que tem te dado satisfação, em quem você tem buscado ser satisfeito ou estar satisfeito. Será que você está tentando encontrar um pote de ouro no final do arco-íris ainda, sabendo que ele não existe, sabendo que é uma lenda? Será que está tentando encher um balde furado? Será que você está gastando sua energia numa esteira que você sabe que você não vai ir para lugar nenhum? Então a ideia central dessa ministração nessa noite é: o verdadeiro contentamento não depende da circunstância, mas da nossa confiança em Jesus. E o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui é a armadilha da satisfação baseada na circunstância. Filipenses capítulo 4, verso 10, Paulo diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Paulo aqui, meus irmãos, quando escreve essa carta, então, aos Filipenses, a situação dele é extrema. Paulo aqui, ele está preso, está privado da sua vida livre, está trancado numa cela. Ele perdeu ali sua liberdade, e dependente assim da generosidade dos outros. Então ele está dependendo de alguém ser generoso com ele para suprir as suas necessidades, as mais básicas possíveis. Mas apesar disso, a sua carta é marcada por suas palavras de gratidão e alegria. Paulo aqui reconhece então a preocupação dos filipenses, e se alegra não apenas pelo presente recebido, mas pelo amor e o cuidado deles ter sido renovados. Contudo, aqui ele imediatamente faz um esclarecimento. Digo isto, ele diz no verso 11, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Então ele quer evitar aqui que as suas palavras sejam interpretadas como um apelo desesperado, como se ele estivesse falando: não, mandem algo para mim que eu estou precisando. Ele falou: não é que eu esteja necessitado, não é por causa disso que eu estou te mandando essa carta a vocês, ou como um apego excessivo à ajuda material. Essa declaração de Paulo, então, aparentemente simples, contém verdades profundas, meus irmãos, que nos desafiam a colocar em prática. Desafiam as normas daquela época e dessa época de hoje. Ele apresenta aqui o conceito de contentamento não como algo natural ou automático, que você esteja contente, mas como um aprendizado. E esse aprendizado, como veremos, é um dos segredos mais transformadores da vida cristã, que é o contentamento, que é a satisfação em qualquer circunstância. Na época de Paulo, esse conceito de contentamento era amplamente discutido entre os filósofos, especialmente então os estoicos, que para eles a autossuficiência e a autoconfiança era a chave para uma vida virtuosa. Ou seja, para você ser bem sucedido, para você ser uma pessoa bem resolvida, você precisava ter uma autoconfiança. Isso que os filósofos diziam. Você precisa ser autoconfiante, você precisa de autossuficiência. E eu te pergunto, mudou alguma coisa? Não mudou nada, a sociedade de hoje te diz a mesma coisa. Não, você é suficiente, você é o cara, você pode tudo, você consegue, vai lá, você conquista, você é cabeça e não é cauda, e usa a Bíblia para isso. Então os filósofos daquela época já diziam isso, que a autossuficiência, a autoconfiança era a chave para uma vida virtuosa. A ideia aqui era que o ser humano deveria se desligar das emoções. Você não precisa sofrer. Se desliga das emoções, desejos, circunstâncias externas, encontrando força apenas em si mesmo. Ou seja, não depender de Deus, não depender de algo, não depender de ninguém. A ideia era: seja independente.
E essa é a ideia que o mundo passa para nós também hoje. Seja independente. E nós queremos, muitas vezes até ensinamos nossos filhos e ensinamos certo que eles sejam independentes. Mas não independentes de Deus, meus irmãos, eles precisam depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós nunca podemos alcançar a autossuficiência. Paulo usa essa palavra então bem familiar, falando de contentamento, com o conceito de contentamento, para mostrar para eles agora que a ideia da filosofia era uma ideia errada, que eles não precisavam encontrar contentamento em si mesmos, mas eles precisavam ser dependentes de Deus, dependentes de Jesus. Ele não estava aqui promovendo uma independência baseada na força de vontade ou na sua própria força, mas ele estava aqui demonstrando então que ele não precisava controlar essas emoções. Ele não está dizendo em outras palavras, meus irmãos, que quando você está triste você não deve chorar. Está triste, chore. Está passando uma luta? Está passando uma luta mesmo, realmente. Não é para você fazer de conta que nada está acontecendo. Não é para você fingir que nada está acontecendo. Não, ele está falando que está passando, está. Mas o que ele está falando? Seja contente com o que você está passando, sabendo que Deus está no controle de tudo, que tudo tem um objetivo e tudo tem um propósito, que nada saiu do controle dele. Seja dependente dele. Assim como na época de Paulo, então, a busca por contentamento era um tema central, também em nossos tempos hoje é. A busca pela felicidade. Essa busca na sociedade do desempenho hoje, onde nós estamos constantemente tentados a alcançar mais, a ser mais, a conquistar mais, a ter mais. E quantas vezes pensamos que quando nós alcançar o objetivo aquele, nós seremos felizes? Você já não pensou assim? Pensou, com certeza, todos nós pensamos, não, agora quando eu tiver isso aqui, meu contentamento vai estar completo. E passava-se isso, e o seu contentamento ia embora. Quantas vezes pensamos assim então? No entanto, assim que atingimos, essa alegria é breve, essa alegria logo passa, é substituída por nova demanda, e isso acaba gerando ansiedade, esgotamento. É como a fila do algodão doce ontem, meus irmãos. A fila nunca esvaziava. Eu olhava para aquela fila e falava assim, eu vou lá pegar um algodão doce. Quando eu olhava, tinha 15 crianças na fila. Aí eu pegava, dava uma distraída, estava fazendo alguma outra coisa, e falava, eu vou lá pegar um algodão doce. Eu olhava, 10. Falava, não, depois eu vou. Daqui a pouco eu ia de novo. A vez que eu menos olhei que tinha menos crianças, tinha 6. É como a fila do algodão doce. Não há uma satisfação, nós queremos de novo, nós queremos de novo, nós queremos de novo. Então há uma busca, meus irmãos, uma busca incessante por essa alegria, por encontrar o segredo da felicidade. O segredo da felicidade está lá. Eu vou de novo, vou pegar mais uma, eu vou de novo, e não encontra. Essa fila, coitada da mulher, não teve um sossego. A tarde toda, 4 horas só enrolando palitinho lá. Se tivesse mais 2, 3 horas, ela ia continuar. Porque no final, quando ela achou que ia embora, nós pedimos mais 15, que era para nós, que nós não tinha comido ainda, né? Mas enfim, meus irmãos, assim é um teólogo chamado William Barclay, observou e disse, olha só o que ele disse. Aquele que busca contentamento nas coisas desse mundo, está condenado a uma vida de inquietação. Se nós buscarmos contentamento nesse mundo, meus irmãos, uma vida inquieta, você não vai ter paz, não vai conseguir dormir à noite. Fala, eu não consigo, porque amanhã eu tenho que fazer isso, aí vai dar boa. Aí passa aquele dia, no outro dia você fala, eu acho que se eu fizer assim, não consegue ter paz, não consegue ter contentamento, não consegue ter satisfação, e entregar para Cristo mesmo, entrega nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, está aqui, até aqui eu consegui, agora eu te entrego nas tuas mãos, eu estou fazendo, e nessa parte eu digo sim, faça a tua parte, mas espere no Senhor, não tente fazer com as tuas forças, encontrar satisfação naquilo que não vai te trazer. Vai ser como a fila do algodão doce, não vai cansar de passar naquela fila e nunca vai parar, porque é docinho, é gostoso naquele momento, mas derrete. Para falar a verdade, eu peguei o meu para nós bater uma foto, quando eu vi ele era desse tamanho assim, ó. Segurei, nós vamos bater foto, que eu olhei, cadê meu algodão? Sumiu, estava bem pequenininho. É assim, meus irmãos. Paulo oferece aqui então uma alternativa totalmente contracultural daquela época e hoje. Ele afirma que ter aprendido a viver, então, contente em toda e qualquer situação. Essa afirmação não significa que ele seja insensível ou indiferente às circunstâncias, como eu falei.
Ele estava preso e ele estava triste que está preso. Não, ele estava contente, ele estava saltitando de alegria. Não, ele estava necessitando, estava com fome. Ele estava com frio, estava. Ele pediu para trazer a capa dele quando ele estava na prisão. Então ele tinha sentimentos. Ele não estava falando sobre negar as nossas necessidades. Essa afirmação então não significa que ele não estava insensível a todas as coisas que estavam acontecendo. Pelo contrário, ele reconhece a dureza da situação dele. Mas ele não permite que ela determine a paz e a alegria dele. Ele estava ali, ele estava preso, mas ele fala, não vai tirar minha paz, não vai tirar minha alegria. Isso que está acontecendo comigo não vai tirar minha paz e minha alegria, porque eu confio no Senhor. Eu sei que tudo isso está acontecendo na minha vida por um propósito. O problema é que muitas vezes nós pensamos que tudo que está acontecendo é por causa de culpa minha, ou culpa do fulano. Não, a culpa é do ciclano. Porque se não fosse o Beltrano falar com o ciclano, nada disso tinha acontecido. A culpa é toda minha. Não, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E se você já fez tudo o que você pôde e não cumpriu, se não deu certo, descansa. Coloca na mão do Senhor. Vai ficar triste? Fique triste, pode chorar. Chore para o Senhor. Entregue nas mãos dele. Então esse aprendizado de Paulo aqui é fruto de uma jornada de experiências. Antes da sua conversão ele era um fariseu respeitado. Naquela época, então com vários privilégios, muitos recursos financeiros, uma posição de destaque na sociedade Paulo tinha. Após seu encontro com Cristo agora, ele começa a enfrentar perseguição. Agora ele começa a ter fome, a ser açoitado, a ser preso, a sofrer ameaças constantes. Então teve um processo na vida de Paulo para ele chegar até o contentamento e entender essa satisfação que há. Em qualquer circunstância, porque a tua saúde vai embora, a minha saúde vai embora. O crente não vai ficar para semente, meus irmãos, a não ser que Jesus venha antes e nos leve com ele, mas nós vamos ter algum problema. Infelizmente, por causa do pecado que entrou no mundo, nós vamos ter alguma circunstância e nós vamos morrer. É palavra difícil, é algo difícil de se dizer, mas nós vamos todos partir e estar com Cristo para a glória dele. E tomara que você tenha confiado e entregado a tua vida literalmente para Jesus, para partir e estar com ele. Porque senão não vai partir e estar com ele, vai estar no inferno. Literalmente. Então ninguém vai ficar para semente, meus irmãos. Então isso é entender, meus irmãos, que ainda que haja circunstâncias, é isso que Paulo está falando agora, que ele passou por um processo. Agora que ele era um cara que perseguia os cristãos, agora ele começa a ser perseguido. Ele duvidava dos cristãos, agora ele é crente. Quem sabe você, quem sabe já duvidamos dos crentes? Esses caras são tudo loucos. Os crentes nada vale nada. Quem sabe essa frase saiu da tua boca, e agora tu é crente. E alguém fala de ti também. Que você não vale nada. Que crente, olha, não presta. Então é assim, meus irmãos. Essa é a vida, é como Paulo, ele passou por tudo isso, ele falava mal, ele perseguia, ele matava os cristãos. A palavra diz que ele segurou a capa do pessoal que apedrejou Estevão. Ele estava lá, ele era um jovem, estava segurando a capa, e a pedra pegando, mataram Estevão a pedrada, e ele estava lá, testemunhou aquilo, segurou a capa para os caras apedrejar. Aí depois ele foi açoitado, depois ele foi perseguido, apedrejado. E aí, aprender a viver nas circunstâncias. Cada uma dessas situações, então, que Paulo passou foi um treinamento espiritual, que ensinou ele a depender de Cristo e não das circunstâncias. Apesar de tudo que ele passava e de tudo que ele passou, ele falou, não tem problema, eu aprendi. Eu acho que vão te açoitar. Aí, eu já fui açoitado tantas vezes. E quando nós pegamos aquela lista do que ele fala, do que aconteceu, ele fala, fui açoitado tantas vezes, em prisões tive várias vezes, naufrágio tive várias vezes. Isso foi um processo, para ele chegar e aprender que, ainda que esteja nas circunstâncias, ele fala, não tem problema. Aconteça o que acontecer, se eu tiver tudo, amém. Se eu não tiver nada, amém. Porque ele sabe que tudo está no controle do Senhor. O contentamento de Paulo aqui não era algo como uma conquista humana, era um dom divino que estava sobre ele. Ele encontrou então uma suficiência não em si mesmo, mas em Deus. E pautar, meus irmãos, a nossa felicidade e contentamento nas circunstâncias é uma armadilha que escraviza.
Vou repetir, pautar a nossa felicidade e contentamento nas circunstâncias é uma armadilha que escraviza. Quando nós baseamos a nossa satisfação em eventos externos, nos tornamos vulneráveis a essas mudanças, estáveis da nossa vida. Um dia você está feliz, no outro dia você está triste. Hoje choveu, você precisava de chuva para a tua horta lá, para vir aquela semente que tu plantou, você ficou feliz. Na outra semana não podia vir chuva, veio chuva, você ficou triste. Acabou o teu dia, porque veio chuva. Então, dependendo da circunstância, quem sabe a mesma circunstância muda o teu humor. E não pode, é isso que Paulo está falando. Ele fala assim, não, a minha horta veio. Amém, que bom, floresceu as sementinhas que eu plantei de alface. Na outra semana deu uma chuva de pedra, acabou com essa alface. Você fala, não acredito. Choveu, por que choveu gelo? Por que não caiu água? Então Paulo não estava levado pelas circunstâncias, independente do que acontecia isso, porque ele já tinha passado por tudo isso. Então aquilo que você passa, meus irmãos, dê glória a Deus em todas as coisas. Ainda que seja difícil para ti naquele momento, dê glória a Deus, porque Deus está trabalhando nas circunstâncias. Como eu falei, um dia nós vamos passar algum perrengue na nossa vida, todos os dias vai ter um dia mau, todos os dias não, desculpa, algum dia vai existir um dia mau na nossa vida, e nós precisamos estar preparados para esse dia mau. E como que Deus prepara nós para o dia mau? Ele está preparando, é uma preparação, é um preparatório, para você enfrentar, e lá na frente você está fortalecido, não no teu braço, mas em Cristo. Então um dia você está feliz, quem sabe porque está tudo indo bem. No outro é tomado pela ansiedade porque algo saiu do controle. Do seu controle, não do controle de Deus, mas do seu controle. Não acredito, saiu do meu controle. Essa dinâmica é evidente em nossa obsessão contemporânea desse tempo. De agora, contemporânea. Já é evidente nas redes sociais. Medimos a nossa felicidade pelas curtidas e comentários que tem na foto. Olha, deixa eu ver quem comentou. Deixa eu ver quem curtiu. Fulano não curtiu, acho que não gosta de mim. Não acredito. A minha mãe não curtiu minha foto. Não vou falar com ela uma semana, porque onde é que já se viu? A mãe não curtiu minha foto? A mãe, não acredito, a filha não curtiu minha foto. Olha ali, não acredito. Não vou mais falar com ela. Braba. Ou brabo, nós homens também, não só as mulheres, homens. O cara é meu amigão lá, botei uma fotinha que legal, olha lá, ele nem curtiu. Agora tem curtido no WhatsApp, vocês viram ou não? Atualizou o WhatsApp. Agora a pessoa pode ir lá e curtir a foto. Aí se você botar um status, ninguém curtiu, tu fala assim, ninguém gosta de mim. Ninguém curtiu a minha foto no status do WhatsApp. Nem a minha mãe. Olha aí, e o pior é que visualizou, porque no Facebook não dá para visualizar, né? Não dá para ver quem viu, mas no WhatsApp dá. Isso é um tratamento para nós, meus irmãos. E aí se você estava esperando uma curtida de alguém e não curtiu, fique em paz. Aí você vai lá olhar e fala assim, não acredito, fulano viu, Beltrano viu, ninguém curtiu, que tristeza. Então isso, meus irmãos, mostra então que nós estamos influenciados por esse mundo, pela imagem que projetamos. Tentamos então desesperadamente preencher o vazio interior com as validações externas. Com beleza, gostei. Ninguém botou que gostou, então não foi bom. Então o que eu fiz não foi bom. Meus irmãos, mas tu é crente, faz algo para a glória de Deus, esqueça que tu vai ganhar alguma curtida de alguém. Se ganhar foi porque Deus fez a obra. Se não, a não ser que tu fale que as pessoas querem ouvir. Se falar o que as pessoas querem ouvir, vai ter, senão não. Postar um versículo lá e ninguém te responder, se tu mandar um versículo e ninguém dá um amém, fique em paz. Faça a sua parte. Paulo aqui descreve então o seu contentamento como algo aprendido. Ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra implica que o contentamento não é automático, mas é um resultado de um processo. É um aprendizado, ele diz que aprendeu a estar contente. Então quer dizer, meus irmãos, se você não aprendeu ainda a estar contente, você vai aprender. E olhando para a vida de Paulo, glória a Deus pela vida dele, né? Que nós não passamos o que ele passou.
Mas quem sabe se nós levássemos açoite, quem sabe se nós não ia melhorar? Nós não ia ficar contente. É isso, quem sabe que falta, meus irmãos. Infelizmente, essa é a realidade. Quem sabe nós levar umas pedradas. Quem sabe você não ia ficar contente e falar, umas pedradas, mas agora Deus está trabalhando na minha vida. Está quebrando meu orgulho. Está trabalhando em mim. Glória a Deus. Se Deus estiver trabalhando na tua vida, dê glória a Ele, porque Ele te ama. Porque Ele só exorta e só corrige o filho que ama. Continue dependendo dEle. Ele aprendeu então por meios de experiências difíceis, sendo moldado por Deus em meio às suas provações. A pergunta é, e quanto a nós? Onde estamos buscando satisfação? Em que estamos buscando satisfação? Estamos aprendendo a viver contente, independente das situações? Ou somos controlados pelas circunstâncias? Faça uma reflexão. Você está aprendendo a viver independente das situações? Contente, apesar das situações que você está vivendo? Hoje, quando armou o temporal aqui no Treviso, se armou um temporal, mas não deu nada, né? Eu vejo que vai armar temporal porque minhas cachorras lá em casa correm para baixo da casa ou correm para perto da gente e ficam se tremendo. Deu um trovejão lá, não sei onde, ela já ficou com medo. Mas quando armou o temporal, será que você já... não acredito, vai dar temporal, agora vai estragar isso, vai estragar aquele outro, já murmurou? Você falou, glória a Deus, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Passou. Muitas vezes o temporal se arma na nossa vida, meus irmãos, você tem que dar glória a Deus, porque ele vai passar. É igual ontem eu estava olhando sexta-feira, ainda orei a Deus e falei, Senhor, muda essa previsão, Senhor. A previsão do homem diz que amanhã 13h até às 18h vai dar temporal. Raio, estava ali no meu celular. Era só raio que aparecia no celular. Eu falei, Senhor, tá louco? Mas né, não podia dar o raio de manhã e de tarde ser sol, ser um tempo bom. Mas era essa a previsão. Mas ainda bem que a gente não está baseado nas circunstâncias, senão eu ia mandar mensagem para você e falar, irmãos, vamos cancelar tudo para amanhã, porque vai dar temporal o tempo todo. E festa para criança com temporal, acho que não vai dar certo. Mas não, meus irmãos, nós confiamos em quem? No Senhor. E se Ele mandasse o temporal, amém. E Ele não mandou o temporal, glória a Ele por tudo, em todos os momentos. Então às vezes você se prepara para uma previsão de derrota, você se prepara para uma previsão que vai dar um temporal na tua vida. E aí você muda teu humor, tu estraga a tua semana, tu estraga com a tua família, tu briga com todo mundo, tu discute, tu liga para quem é para te ligar. E amanhã nem dá temporal. Aí tu para e pensa, meu Deus, Pai, por que eu não esperei no Senhor, né? Nem ia dar nada. E eu fiz toda essa confusão. Literalmente para nada. Então pergunte a si mesmo. Se eu perder tudo o que tenho hoje, ainda encontrarei motivo para agradecer ao Senhor? Difícil essa pergunta, né, meus irmãos? Se você perdesse tudo que você tem hoje, se faça essa pergunta. Será que você ainda encontraria motivos para agradecer a Deus? Essa pergunta nos ajuda a avaliar onde realmente estamos colocando a nossa confiança. Se amanhã você abrir seu aplicativo e falasse 00000. Meus irmãos, esse ano, testemunho meu, várias vezes eu abri minha conta e tinha 00000. Várias vezes eu abria outra conta e falava 00000. Abria outra conta, estava 0,52 centavos. Falava, meu Deus, Pai, o que será de nós? Eu, a mulher e as crianças. Como será? E no outro dia Deus supria. Às vezes passava uma semaninha ali, sabe, apertado, e Deus dando graça, a gente se virando, sabe, a gente não fala nada, mas Deus dando graça, meus irmãos, Deus trabalhando na dependência. Deus trabalhando na dependência, e sempre foi assim, porque a gente trabalha por conta, então é assim. Quem trabalha por conta é pior ainda. Eu acho que vai ter que desligar, Nilson, senão vai ficar fazendo barulho. Pode deixar desligado, não tem problema. Então Paulo, mesmo na prisão, meus irmãos, encontrava motivo para agradecer. Esse aprendizado do contentamento de Paulo também exige aqui, então, exercitar a gratidão. Ele encontrava motivo para ser grato, mesmo em meias circunstâncias, ele agradecia ao Senhor. E gratidão, meus irmãos, não significa negar as dificuldades. É o seguinte, vai comer ovo hoje, seja grato pelo ovo. Aliás, eu amo comer arroz e feijão com ovo, fritinho, caprichado.
Quer ver se é a minha mãe que faz? Glória a Deus pela vida dela. Eu amo. É o meu prato preferido. Arroz, feijão e um ovo. Mas quem sabe você come arroz, feijão com ovo, você não reclama. Fala assim, não quero. Não, eu não gosto. Ah não, Deus, já estou uma semana comendo ovo. Dê glória a Deus que tem ovo. Agradeça aquilo que o Senhor tem dado. Então Paulo aqui ser grato não significa negar as dificuldades, mas reconhecer a bondade de Deus em todas as circunstâncias. Como diz em Filipenses 4:6, diz: seja conhecido diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ação de graças, ou de gratidão, ações de graças. Faça um exercício diário, uma lista de razões para agradecer, mesmo em momentos difíceis. Quem lembra aqui, que estava aqui mais tempo conosco, sobre os 5 pilares da oração, um dos pilares era a gratidão. Então quer dizer, faça uma listinha, literalmente faça uma lista, se necessário for, por o que você vai agradecer essa semana ao Senhor. Faça uma listinha, eu te garanto que dá mais de 5 minutos de oração. Se você colocar no papel, caneta e anotar, ou no celular que seja, anotar os motivos que você vai agradecer a Deus essa semana, dá mais de 5 minutos de oração. Pode dobrar teu joelho todos os dias e agradecer, porque tem muita coisa para agradecer. Com certeza, ainda que falte algo, ainda que tenha circunstâncias acontecendo na nossa vida, temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Então que nós possamos fazer esse exercício de agradecer mesmo em momentos difíceis. Gratidão, a gratidão nos ajuda a enxergar além das circunstâncias. Sabe por quê? Porque nós olhamos só para a dificuldade. Então você olha só para aquilo que está faltando e não olha para aquilo que você já tem. Então ser grato é isso, ser grato, meus irmãos, por aquilo que você não está olhando para a circunstância. Hoje está faltando isso, mas eu tenho isso. Hoje minha conta está 0,0. Mas olha minha família, que saúde. Olha quanto tempo que meus filhos não ficam doentes. Olha quanto tempo. Isso que eu não tenho, pego uma gripe. Ainda bem, né? Porque se eu pegasse uma gripe essa semana, não tinha dinheiro para comprar um comprimido. Glória a Deus por isso, meus irmãos. É além das circunstâncias, tem motivos de gratidão para você. Agradecer ao Senhor, faça uma lista. Apesar das circunstâncias, então devemos reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas. A sociedade nos promete felicidade com base em realizações, posses. Mas Paulo mostra um caminho diferente. E o caminho que Paulo está mostrando aqui para nós, nós precisamos estar dispostos a aprender esse segredo. O segredo que Paulo fala aqui, qual é o segredo que Paulo fala? Será que estamos prontos a abandonar a busca incessante por satisfação passageira e abraçar a suficiência somente de Jesus? A resposta a essas perguntas pode transformar completamente o nosso modo de viver. Se você começar a ser grato pelas coisas que você já tem, não por aquilo que você espera, muda totalmente a tua razão de viver. Aí você encontra o segredo da felicidade. O segredo do contentamento é o segundo ponto. Filipenses 4:12 diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Olha o que ele aprendeu. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Olha essa declaração de Paulo, ela nos convida a refletir a profundidade da experiência do aprendizado aqui. Ele fala que ele aprendeu um segredo. E aqui a ideia de um segredo, meus irmãos. Paulo aqui fala que ele tem um contentamento que não era algo natural, mas fruto de um processo. O segredo aqui é um segredo desvendado ao longo do tempo. Por isso que quanto mais passamos caminhando com Cristo, essa era para ser pelo menos a lógica. Essa é para ser a lógica. É para nós estar mais maduro com Cristo. Se você começou há 15 anos, você deve estar muito maduro. Mas não apodreça, porque tem crente que quase apodrece e não amadurece. É que nem banana tirada fora do tempo, é isso? Fruta colhida antes do tempo. Diz que não pode colher antes do tempo. Eu lembro quando eu era pequeno que eu morava no sítio, se colhesse antes do tempo, chegava lá, minha avó falava, não. Estragou a fruta. Não podia ter colhido essa fruta agora. Vai estragar, vai apodrecer. Não, mas olha aqui, já está bonitinha, vai amadurecer. Não amadurece, colheu antes do tempo. E tem crente que realmente, meus irmãos, não passa
melhor assim dizer, não passa os processos, sempre está pulando fora do processo. Deus está trabalhando, está moldando, e a pessoa está, não, relutante, e vai apodrecer e não vai amadurecer nunca. Então nós vamos amadurecer na presença do Senhor, sim, precisamos amadurecer, mas para amadurecer, isso é fruto de um processo. Então cada dia que se passa devemos estar mais crentes no Senhor, mais dependentes do Senhor. Se tirar tudo de ti hoje, você tem tudo que você precisa. Tem Jesus. Nós temos tudo que nós precisamos, que é Jesus. Se tirar a tua saúde, tu tem Jesus. Tirar teu dinheiro, tu tem Jesus. Tudo que tirarem de vocês, por mais que tirem, meus irmãos, ninguém pode tirar a tua salvação. Ninguém pode separar do amor de Deus. Ninguém pode separar de Cristo. E isso é o mais importante que eu e você temos na nossa vida. Então, com o passar do tempo, você precisa se agarrar nessa verdade a cada dia mais. Dizer o que eu tenho é o suficiente, o que eu tenho é o que Jesus quis me dar, o que eu tenho é o que Jesus colocou nas minhas mãos, e glória a Ti por isso. Então o contentamento é fruto, esse segredo desvendado aqui ao longo do tempo de Paulo é fruto de um processo, de deixar Deus trabalhar, Deus moldar a nossa vida. Precisamos então, essa transformação capacitou o Paulo aqui a viver em paz, tanto em tempos de abundância, quanto em períodos de escassez. Antes da sua conversão, Paulo desfrutava, como eu falei, de prestígio, de privilégio, de dinheiro, de tudo ele tinha. Agora, com Cristo, ele enfrentou fome, perseguição, prisão e rejeição. E quantos que nos dias de hoje, quem sabe a sociedade, se olhasse para Paulo, meus irmãos, olhasse para a história de Paulo. Vamos trazer Paulo para o dia de hoje. Paulo aqui. Nós somos, essa carta é a carta para os Trevisanos, para a igreja que está em Treviso, não aos filipenses. Será que nós iríamos falar que Paulo era um vitorioso? Será que a sociedade de hoje iria falar, não, Paulo é um homem de Deus? Ou será que fala, não, Paulo não é um homem de Deus, porque olha lá, está preso, não tem o que comer, nós do Treviso vamos ter que mandar uma cesta básica para ele, está com frio lá, vai ter que o Marcos levar a capa dele e os livros para ele ler, que ele está com vontade de ler livro, os pergaminhos dele, ele pediu. Será que a nossa sociedade hoje ia falar que Paulo era um sucesso? Ou nós mesmos, será que iríamos olhar para Paulo hoje e falar assim, não, está louco Paulo, está preso, não tem um pinto para dar água, como a gente costuma dizer, não tem nada. A sociedade pensa isso, então por isso que nós somos influenciados por isso, meus irmãos. Mas Paulo enfrentou então, quando ele se converte, agora quando ele começa a servir a Cristo, ele começa a enfrentar dificuldades, mas tudo isso para a glória de Deus, para Deus trabalhar a circunstância, e cada circunstância foi uma aula para ele, uma aula de contentamento. Então cada sofrimento, cada circunstância que nós passamos é uma aula de contentamento, e nós vamos enfrentar, e quando você enfrentar, não desanime, não desfaleça a tua fé, ao contrário, aumente a tua fé, espere no Senhor, tenha certeza que Ele é o teu Senhor Salvador, e Ele supre as tuas necessidades, e se Ele não suprir de alguma forma, Ele vai te manter. Quantos meus irmãos que não buscaram dinheiro, riqueza, e que no final da sua vida, ou nem no final da sua vida, quem sabe em meia idade, tiveram um câncer no estômago e não puderam comer mais nada, tiveram um câncer no intestino, maligno, que não pôde comprar, a vida não se compra, saúde não se compra, e tinha tudo, um banquete na sua casa, o dinheiro, comprar o que ele quisesse, comer chocolate infinito, né, Paulo? Chocolate infinito a vida dele toda, eu só vou comer chocolate até o final da minha vida. Não vai comer, porque tu não pode colocar nada na tua boca. Então não está aí, não está o segredo da felicidade. Paulo compreendeu aqui, que sua paz não precisava ser definida pelo que tinha, ou deixava de ter. E a pergunta é: e você? Já compreendeu que a sua paz não precisa ser definida pelo que você faz, ou pelo que você tem ou deixa de ter? Eu vou repetir. Você já compreendeu que a sua paz não precisa ser definida pelo que você tem ou deixa de ter? Senão nós precisamos aprender. Em algum momento você vai aprender isso. E você precisa estar preparado e confiando no Senhor.
Paulo declara que aprendeu a viver contente tanto na fartura quanto na necessidade. Para muitos, a ideia de contentamento na necessidade parece impossível. Para muitos, a ideia, meus irmãos, tanto para crente quanto para não crente. Pessoal, você deve estar contente até quando você não tiver nada. Não, se eu não tiver nada, eu não sou filho de Deus. Imagina, eu sou filho do rei, doador da prata. Ele não vai deixar nada faltar. E se ele deixar? Então onde é que vai a tua fé? E se ele deixar você passar necessidade, a circunstância chegar, e outra religião chegar para ti e falar assim, olha, está passando de bobeira, hein? Porque se tu vir para a nossa religião, você nunca mais vai passar necessidade. Se você vir para a sociedade, vou falar em parábolas, vocês sabem o que eu estou falando, você vai ser milionário, porque eles nunca vão deixar faltar nada na tua casa e na tua família. Aquela religião seita, que tem um M lá, bem grande, vocês sabem o que eu estou falando, tem os ricos que se ajudam uns aos outros, são assim. E aí você deixaria a tua fé para ter tudo? Para ser milionário? Você deixaria de servir a Cristo e falar, porque eu não quero mais passar necessidade? Essa é a pergunta que ecoa. O Espírito Santo faz a nós essa noite. Então, para muitos, a ideia de contentamento na necessidade é impossível, parece impossível. Imagine alguém que perdeu o emprego, por exemplo, 20 anos trabalhando em uma empresa, 20 anos se dedicou para aquela empresa, se dedicou, se entregou literalmente, e de repente perde o emprego. Sem mais nem menos, eles falam, tchau. E nem dão obrigado. Geralmente eles falam, tchau, obrigado. Não, nem obrigado, tchau. Está desligado hoje, sem explicação nenhuma. Não, mas eu sempre trabalhei certo, nunca faltei um horário, não, mas eles não querem mais você. Aí como será que nós vamos lidar com isso? Como essa pessoa lida com isso? No mundo contemporâneo, a perda frequentemente, essa perda se traduz em uma crise de identidade. A pessoa fala, não, agora eu perdi esse emprego, 20 anos me dediquei nessa empresa, me mandaram embora sem nenhuma razão, acabou com a minha vida, acabou a minha alegria, eu me dediquei, eu estava lá, isso é que o mundo de hoje nos ensina. Então somos tão definidos pelo que fazemos, e ao perdermos então a posição, sentimos que como se tivéssemos perdido o nosso valor. Não, agora não me abandonaram, não querem mais eu acho que eu não presto mais, para nada. Mas Paulo aqui nos ensina então, meus irmãos, que a nossa identidade não deve estar em nossas circunstâncias, mas em Cristo. E isso não significa que as dificuldades não sejam reais e dolorosas, sim, vão ter dificuldades. Paulo não minimiza a dor, e nem os desafios da vida, mas ele nos mostra, meus irmãos, que existe uma força capaz de sustentar a todos nós, mesmo na adversidade. Existe algo que pode. Paulo então conclui aqui em Filipenses capítulo 4, 13, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. E essa é uma das frases mais conhecidas em toda a Bíblia. Só vai fazer uma tatuagem, ela escreve no braço, tudo posso naquele que me fortalece. Ela comprou um carro novo, quem sabe ela bota adesivo lá, tudo posso naquele que me fortalece. Vira que meio que um mantra. É uma frase das mais conhecidas da Bíblia, mas muitas vezes, frequentemente mal compreendida. Muitas vezes ela é usada como um mantra, como eu falei, de triunfalismo. Uma declaração de que podemos conquistar qualquer coisa que desejarmos, desde que tenhamos fé suficiente. Não conquistou? Tua fé é pequena. Tu não teve fé, por isso que não conquistou. É isso que falam, né? No entanto, o contexto nos mostra que Paulo não está falando de conquistas extraordinárias, mas de uma força que capacita a viver em paz, com alegria em qualquer situação. Então essa frase muitas vezes é não compreendida. O verbo fortalecer aqui sugere que o poder vem de fora. E esse poder que vem de fora, a gente sabe de quem vem, que é de Cristo. Por isso que Paulo diz que todas as coisas ele pode naquele que fortalece ele. E quando você lembrar, e quando alguém te perguntar sobre o que significa isso, você pode explicar, falar assim, não, tu sabe qual a circunstância Paulo estava passando por isso? Estava passando para dizer que tudo pode naquele que fortalece? Ele estava falando que ele estava passando circunstâncias difíceis, mas ele pode todas as coisas, passar circunstâncias boas, como difíceis. Porque ele pode tudo naquele que fortalece ele. Agora, se quem fortalece é o teu braço, quem fortalece é você mesmo, uma hora a tua força vai acabar.
Como eu falei, uma hora nossas forças se esgotam. Aquilo que eu fazia quando eu tinha 20 anos, agora eu tenho 41, quem sabe eu já não consigo mais. Você também vai ficar limitado. Então não é uma força que Paulo gera em si mesmo, mas ele recebe pela graça divina e assim nós também recebemos. Paulo não está aqui pregando uma independência, como eu falei, mas sim a dependência total de Cristo. E é por isso que ele mesmo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, 9. Então ele me disse, a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Como isso se aplica em nossas vidas? Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Primeiro, precisamos reconhecer a nossa fraqueza. É Cristo que nos fortalece. Nós somos fortes em Cristo. Em segundo lugar, precisamos cultivar relacionamentos profundos com Cristo. Isso significa oração, leitura da palavra, culto, comunhão. Estar num culto como esse hoje, como nós estávamos aqui adorando, como você está agora se dedicando o teu tempo para ouvir a voz de Deus. É cultuar ao Senhor. É buscar ao Senhor, é em oração, em leitura da palavra, meditando na palavra. A força que Paulo encontrou aqui não veio então de um momento casual com Cristo, mas de uma caminhada diária com Ele. Não foi um dia que ele se encontrou com Jesus e falou, que legal, Jesus deu um remédio para ele lá e falou, passa a circunstância. Não, foi uma caminhada, foi um processo de longa data, de longa vida, caminhando com Cristo. Então nós precisamos também caminhar com Cristo e se deixar ser moldado por Cristo. É deixar Deus trabalhar na nossa vida. Por fim, então, precisamos aprender a descansar na suficiência de Cristo. Paulo oferece aqui um testemunho verdadeiro de liberdade. Ele não era controlado mais pelas circunstâncias, não era mais escravo do medo ou da falta, nem era iludido pela abundância. A sua vida era fundamentada em uma verdade inabalável: Cristo é o suficiente. Ele não deixou ser iludido, ele falou, eu tinha muito e não tinha nada. Agora eu não tenho nada, mas tenho muito. Então não deixe ser iludido, meus irmãos, por mais que você tenha muito. Não pense ser autossuficiente. Mas eu tenho lá não sei quanto de dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquela terra, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu sei que nós somos levados por isso, porque a sociedade impõe isso sobre nós. Mas irmãos, se Deus trancar o teu nariz essa noite, tirar o fôlego de vida já era, vai ficar tudo aí. Ou ainda que Ele não tire, e que permita que uma doença grave venha sobre nós, vai tudo fora, e nada vai te curar. Mas que bom que você é crente, vai para a glória com Cristo. Então deixe Deus trabalhar na tua vida. Entenda que o fundamento dessa verdade inabalável que Paulo está falando aqui para nós, o Espírito Santo de Deus está direcionando essa noite, é que Cristo é o suficiente. Será que nós podemos dizer o mesmo que Paulo disse? Que Cristo é o suficiente para nós? Será que nós estamos confiando plenamente naquele que nos fortalece, que é o Senhor? E eu finalizo aqui, meus irmãos, falando sobre essa satisfação que há em estar em Cristo. Paulo não estava aqui preso por correntes da sociedade do desempenho, cobra. Sua identidade e valor estavam enraizados em Cristo, não em suas conquistas ou posses. Paulo não estava aqui então dependente da sociedade, ele estava aqui fazendo a vontade do Senhor. Ele nos ensina aqui então que a ver todas as coisas, tanto na abundância, quanto na escassez, como vindo da mão de Deus. Se há uma escassez, fique em paz, Deus está no controle. Se tem abundância, confie nele também, não confie em si mesmo, pode botar fora do dia para a noite. Do dia para a noite. Esse princípio então pode ser aplicado em nossas vidas, meus irmãos, de uma forma prática. Pense em quantas refeições você tem feito essa semana, e quantas delas você orou e agradeceu a Deus, por mais o prato mais simples que foi.
Quantas vezes você curvou sua cabeça e falou: Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado por o Senhor ter dado esse arroz, um salamito frito, ou assado. Obrigado por esse arroz com ovo frito só. Esse arrozinho com bife empanado, feitinho na hora aqui que a minha esposa fez, porque nós estávamos na correria do meio-dia. Glória a Deus. Orou? Agradeceu ao Senhor? Ore e agradeça. Aproveite esses momentos para agradecer ao Senhor. Muitas vezes nós não notamos essas coisas pequenas, simples, em agradecer ao Senhor nas coisas simples mesmo ainda que seja mais simples que for, agradeça a Ele. Uma refeição, como falei, um momento em família, de comunhão com os irmãos. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu, e pedimos aquilo que nós não temos ainda. Então comece agradecendo a Ele por aquilo que Ele já te deu. Essa semana a tua tarefa de casa, meus irmãos, é isso. Faça uma lista. Como diz minha mãe, tire por capricho. Faça uma listinha. Essa semana, Senhor, eu vou orar só para agradecer. Não vou te pedir nada. Eu quero agradecer pelo que eu já tenho. E aí as coisas vêm. Quantas vezes nós esquecemos então de agradecer ao Senhor pelo que Ele já nos deu? Nós precisamos então agradecer em todos os momentos. Que muitas vezes, meus irmãos, estamos esquecendo daquilo que Ele já nos deu, porque estamos olhando para aquilo que não temos ainda. E isso pesa na nossa vida. Isso acaba influenciando a nossa vida. E muitas vezes estamos buscando as demais coisas, esperando que a justiça de Deus seja acrescentada. E a palavra do Senhor diz que busquem o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós queremos buscar as demais coisas, esperando que o reino e a justiça de Deus supra a nosso anseio espiritual. E não vai cumprir. Não vai suprir. Trabalha dobrado, se esforça dobrado e não cumpre. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Aonde você está buscando satisfação? Será que você está preso na lógica dessa sociedade ainda? Estamos sendo influenciados todos os momentos, meus irmãos. Aonde você tem buscado? Deixa eu liberar aqui por... Eu podia dar um pontinho no meu dedo para ele, mas não pode. Eu vou ficar sem. Aonde você, meus irmãos, então tem buscado satisfação? Em que você tem buscado? Será que você está preso à lógica da sociedade do desempenho ainda? Ou será que você está aprendendo a encontrar contentamento em Cristo? Eu espero que você esteja aprendendo a encontrar contentamento em Cristo. Que você esteja buscando verdadeiramente a Cristo. A estar contente em qualquer circunstância. Que você esteja contente. Como a palavra do Senhor diz, busquem todas as coisas, esperando que o reino dos céus e a sua justiça nos seja acrescentado. Então a palavra de Deus diz isso. Busque o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 34 diz isso, e eu finalizo lendo esse trecho para vocês, meus irmãos. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que se vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos e engrandecemos ao Senhor, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, se estamos sendo muitas vezes levados pelas circunstâncias, Pai. Pela influência desse mundo, Senhor Deus, que nos influencia
a ser gratos só quando estamos abundantes, quando estamos com o celeiro transbordando, quando o tanque do carro está cheio, quando o armário está cheio, quando a conta está bem gorda. Aí nós lembramos de agradecer, Senhor Deus. E quando estamos na circunstância, botamos a culpa em outras pessoas, no inimigo da nossa alma, botamos a culpa, quem sabe, em tantas outras coisas, Pai. Esquecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Senhor Deus, então nos ensina, nos capacita a ser grato ao Senhor, lembrar, Senhor Deus, de ser grato em todos os momentos, em qualquer circunstância que há, Senhor Deus. Pai, nos ensina, nos direciona. Esse é o nosso pedido nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. E em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos e te adoramos nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor juntos, meus irmãos, mais uma vez?